Graça e paz, bom dia. Hoje, dia 21 de março de 2021, estamos juntos mais uma vez para crescermos em conhecimento e graça de Deus. A palavra do Senhor diz que a gente deve conhecê-lo e seguir em conhecê-lo. A gente deve crescer em conhecimento e é o que a gente tem procurado fazer. Esse é o objetivo da escola dominical, que a gente não seja enganado por falsas doutrinas, não seja confundido. Então a gente procura sempre, nesse espaço, aprofundar os temas da doutrina cristã. Até assim, eu achei legal que algumas falam assim, é um culto. Sim, é verdade, é um culto, é chamado um culto de doutrina. E hoje nós queremos estarmos juntos, estudando, aprofundando a palavra do Senhor, mais um tema hoje. Então, primeiro, bom dia, graça e paz a todos que estão entrando. E vamos começar já de imediato, sem mais delongas. Deixa eu só conferir aqui algumas coisas. Estou esperando só a pastora Keila compartilhar a live nos grupos do WhatsApp. Já está compartilhado? Não veio notificação para mim aqui. Não tem problema. Glória a Deus. Então, vamos começar então o material que a gente vai estar usando. Bom dia a todas e a todos que estão entrando. O material que a gente vai estar usando é da Igreja Metodista Central lá do Rio de Janeiro, um material que foi publicado em 2013, que tem estudos bíblicos, tem também dicas de liturgia e orientações e tal. Mas hoje nós vamos estar lendo, acompanhando e comentando. Eu tinha pensado em só comentar o texto e debater o texto, mas depois, quando estava relendo esse texto do bispo Paulo Lockman, tá na página 7 da apostila, também está à disposição em JPG, em imagem, no grupo Escola Dominical Metodista Constantina. Está nos comentários aqui, o link nos comentários. E quando fui dar uma revisada, eu vi que tem bastante termos assim que podem ser difíceis de explicar. Então eu vou dar uma passada, eu não vou só comentar, eu vou dar uma passada no texto, e daí a gente lê e comenta. A minha ideia inicial seria, todo mundo já está com o texto em mãos, a gente só conversava, né? Mas como eu vi que tem algumas palavrinhas que podem causar alguma dúvida, então eu vou dar uma passada rápida de olho, não vou ler inteiro, mas dar uma passada rápida de olho. Vamos orar então, para que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por esse domingo que tu nos agracia. Obrigado por essa chuva calma que está caindo lá fora, Senhor, que seja restauradora para os nossos recursos hídricos, que seja realmente uma chuva de bênção. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que vai estar acompanhando, participando desse estudo. Também eu, Senhor. Peço que Teu Espírito Santo seja o nosso ensinador nessa manhã de domingo. Que Teu Espírito Santo esteja revelando o Espírito e vida por trás da letra e que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos na nossa fé. Obrigado, Senhor, meu Deus, por cada pessoa que está se chegando a esse estudo de hoje, que demonstra, Senhor, esse zelo por Ti, demonstra, Senhor, essa vontade de crescer contigo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, nossa base de estudo para a gente conversar, e eu quero dizer, quando eu digo conversar, eu quero dizer para ti conversar mesmo. Então, tu tem uma dúvida, tu tem ou uma ideia a mais, alguma coisa assim, coloca por escrito, que à medida que tu vai colocando por escrito, eu vou
não apenas respondendo, porque talvez não seja uma pergunta, seja um comentário, mas daí o teu comentário, eu vou ler o teu comentário, vou comentar o teu comentário, né? A gente vai estar interagindo dessa maneira. A gente poderia fazer pelo Google Meet, né? E daí é mais fácil de conversar. Mas o problema do Google Meet é que algumas pessoas não têm acesso. Então o Facebook Live é uma forma que todo mundo pode participar, mas aí só pode participar por escrito. Então escreva, participe junto conosco e nós estamos hoje, nós vamos pegar o texto, o estudo bíblico a partir do Novo Testamento, escrito pelo bispo Paulo Lockman. O título do estudo é A Páscoa, sua celebração no tempo de Jesus. E na apostilinha que eu mandei para vocês em PDF, está a partir da página 7, da página 7 à página 11. Essa apostila da Igreja Metodista da primeira região. Nós somos da segunda região, essa é da primeira região, mas é a mesma igreja. Né? Inclusive o Paulo Lockman, não sei se vocês sabem, o bispo Paulo Lockman, ele é gaúcho, ele atendia no Rio de Janeiro, mas ele é gaúcho. Vamos lá. Eu vou dar uma lida e daí a gente comenta. Veremos agora o referencial que se constrói a tradição pascal no Novo Testamento. A gente viu semana passada a tradição da Páscoa no Antigo Testamento, a questão do que significa a palavra Pessah, né? E no Novo Testamento, assim como as linhas diretas que nos vêm do Antigo Testamento. Uma das linhas diretas, né, quando João apresenta Jesus ao povo, ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus. Essa saudação, que é introdutória, mas também didática e intencional, mostra o esquema pascal presente em João desde o início do Evangelho. Ou seja, desde o início do Evangelho, já faz uma ligação entre Jesus e a Páscoa. A gente viu, né, nas aulas anteriores que a Páscoa é celebrada com o Pessah, é celebrado com um cordeiro. Então, assim, desde o início do Novo Testamento já existe essa ligação entre Jesus e o cordeiro pascal. Vemos, assim, a importância que o tema pascal tem na história da redenção dos evangelhos. A celebração judaica da Páscoa e a teologia nela implícita vão servir de pano de fundo à formação do querigma, olha essa palavrinha, querigma pascal da igreja. A palavra querigma quer dizer anúncio, quer dizer proclamação. Então, assim, a proclamação da Páscoa para a igreja cristã, ela tem a ver, ela usa de recurso da Páscoa judaica. Então, a Páscoa judaica serve de modelo, de exemplo, de figura, né, de figura, acho que a palavra é essa. Então, a Páscoa serve de figura, a Páscoa judaica, para que a igreja cristã, já desde o primeiro século, anuncie a Páscoa cristã, né, a ressurreição de Cristo. Tanto na tradição bíblica quanto nos escritos rabínicos, essa palavra, escritos rabínicos, além da Bíblia, né, que são esses do Antigo Testamento, quando se fala de Bíblia, aqui a gente está falando do Antigo Testamento, né, os 39 livros do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, que vão desde de Gênesis até Malaquias, eles são chamados a Bíblia, né, o Antigo Testamento. Já os escritos rabínicos, os rabinos, os mestres, eles liam a Bíblia e escreviam anotações, explicações, orientações sobre a Bíblia, entendimentos para o povo, né? Seria como se fossem estudos. Então, tanto na Bíblia quanto nos escritos rabínicos da época de Jesus, é na Páscoa onde ocorrem os grandes eventos importantes da história de Israel. Por exemplo, em Ezequias celebrava a Páscoa com Isaías e o povo. O anjo do Senhor destruía os exércitos de Senaqueribe. Está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 a 37. Isaías 37, 36 a 38 e 2 Crônicas 30. É na Páscoa que Esther e os judeus jejuam. Né? Jejuam na Páscoa
para conseguir uma libertação, né? E essa libertação, Ramã, o inimigo dos judeus, caiu em desgraça diante do rei Assuero, então isso está no livro de Esther, capítulo 4 e capítulo 5. O levante de Matatias, o Macabeu, também ocorreu em função da proibição de celebrar a Páscoa por ordem de Antíoco IV. Então, esse Matatias, da revolta dos Macabeus, ele não é um livro bíblico, ele é um livro deuterocanônico, mas ele é um livro paralelo da Bíblia, né? Mas ele conta também a história de uma revolta. Quando proibiram de celebrar a Páscoa, revoltou o povo. Segundo os escritos da Apocalíptica Judaica, lembrem da aula, se tu não lembrar da aula de Apocalipse, ou se tu não assistiu a aula sobre Apocalipse, é bem importante. O Vanderlei está mandando uma saudação, Deus abençoe, paz do Senhor, glória a Deus, a Ivete também, Deus abençoe. Tá aqui no Facebook o nosso estudo sobre Apocalipse, e também está no YouTube Metodista Constantina. Mas só para você, que deve estar toda a explicação. Mas Apocalipse não é só aquele livro que tem no Novo Testamento, né? O último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Apocalíptica não é só isso. Existe toda uma tradição num estilo literário chamado Apocalíptica. Então, isso, para te saber mais sobre isso, para mim não me deter nesse assunto, né? Para te saber mais sobre isso, procura o nosso estudo sobre Apocalipse. Está aqui no Facebook, nos vídeos aqui no Facebook. Também está no YouTube Metodista Constantina, né? Então, assim, toda a apocalíptica judaica, toda essa tradição apocalíptica, coloca a festa da Páscoa como o momento em que o Messias se manifesta. É muito importante a gente entender isso. E certa altura da celebração, justamente quando o terceiro cálice, ou o cálice de bênção é bebido, a porta é aberta com o fim de... Então, sim, existe na Páscoa judaica, até hoje é feito isso entre os judeus, eles têm uma série de rituais na ceia, e eles servem um cálice e deixam um cálice servido porque eles aguardam que o profeta Elias vai voltar. Então eles servem o cálice para o Elias. E uma certa parte eles abrem a porta, onde eles estão fechados num cenáculo, eles abrem a porta lá a uma certa altura no cálice para que esperar que o Elias entre. Né? Um símbolo de estar preparado para a manifestação do Messias, que seria antecedido por Elias. A gente sabe, nós cristãos sabemos, que o Elias já se manifestou. João Batista, ele é o mesmo que preparou os caminhos para o Messias, né? Mas essa tradição, os judeus que não acreditam, eles ainda estão esperando que venha o profeta do Messias, que seria o Elias. Então eles servem na taça para esperar o Elias entrar. Então, assim, o banquete pascal também é um modelo padrão da reunião final dos justos no reino de Deus. A gente já falou isso nas aulas passadas, né? O que a gente faz, também está ali, quem está mandando abraço também, é a Miriam, bom dia, graça e paz. A gente já viu também que a ceia pascal é uma figuração do que vai ser a festa no céu, né? As festas gloriosas no céu. Então é uma figura, eu costumo dizer que é um ensaio, né, para aquilo que a gente vai viver no céu. Vamos seguir adiante? Até aqui, só tem um ponto aqui que eu queria compartilhar. Bom, na época de Jesus, devido à opressão estrangeira, cada Páscoa era guardada com grande expectativa, pois nela poderia manifestar-se o Messias, libertador de Israel. Na escola rabínica de Hillel, o avô de Gamaliel, mestre de Paulo e contemporâneo de Jesus,
afirmava-se que o Messias deveria vir entre os dias 14 e 15 de Nissan, por ocasião do sacrifício do Cordeiro Pascal. Inclusive, fatos extraordinários deveriam marcar esse momento. Nos escritos de Qumran, conhecido, vocês devem ouvir falar os teólogos chamam escritos de Qumran, mas vocês devem ter ouvido falar dos pergaminhos do Mar Morto. Né? Nos escritos de Qumran, é durante essa celebração que deveria ocorrer a vinda do Messias, mestre da justiça. Em plena guerra diz, enquanto lutam os filhos da luz, os sacerdotes celebram o sacrifício do Cordeiro de Deus por todo o resto santo de Israel, pois será o dia da vitória do Senhor. Então, assim, aqui eu vou pular o próximo parágrafo, só explicar o próximo parágrafo. O povo estava tão... os romanos, eles sabiam dessa expectativa que os judeus tinham, que na Páscoa se manifestaria o Messias. E eles esperavam, então assim, na festa da Páscoa, em toda a festa da Páscoa, todas as festas de Páscoa, inclusive na festa da Páscoa em que Jesus foi sacrificado, em todas as festas da Páscoa eles aumentavam os soldados na cidade de Jerusalém, porque eles tinham medo que de repente alguém se proclamasse Messias e tentasse um golpe contra o imperador romano César. Então, em toda a festa da Páscoa aumentavam os soldados. Por isso, assim, no dia que Jesus foi preso, tinha muitos soldados à disposição. Foi muito rápido para Judas avisar e vir uma delegação de soldados, porque eles já estavam apostos para conter qualquer rebelião, porque eles esperavam que em cada Páscoa eles esperavam, né? Será que é nessa Páscoa que alguém vai se rebelar, vai se dizer Messias? E essa foi a acusação de Jesus, né? Jesus foi acusado de se rebelar contra César. Por isso que ele foi preso. Só que o próprio Pôncio Pilatos interrogou Jesus e viu que Jesus não tinha feito nada de errado. Quem é que está aqui? Irmã Ivanir, glória a Deus, Deus abençoe. Um abração aí para vocês. Então, daí que fala de vários da população mas vamos para a festa em si, porque eu quero na festa em si tem uma coisa bem importante. Às vezes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem não estuda absolutamente nada e não lê, não ouve estudos, acaba sendo guiado pelo que os outros dizem. A pessoa diz que é assim, então é assim. A pessoa que estuda um pouquinho, ela pode, só um pouquinho, mas não continua estudando, ela pode cometer uma falha de acabar não aprofundando aquele assunto e ficando naquele pouquinho e criando um preconceito em relação às outras coisas. Mas à medida que a gente vai estudando mais e buscando mais, a gente vai vendo que a gente não sabe nada, a gente tem que continuar estudando. Eu sou um que eu sinto muita consciência que eu nada sei. Eu estou sempre procurando saber mais porque eu sei que eu não sei nada. E à medida que a gente vai estudando mais, a gente vai entendendo algumas coisas que antes a gente não entendia. Então eu sempre recomendo, antes de dizer, mas não é assim, eu ouvi dizer que está errado, eu ouvi dizer que está errado, fulano disse que isso está certo, Beltrano disse que está errado. Antes de se prender no que os outros disseram, se dê tempo de estudar. E eu quero mostrar uma coisa bem interessante, que aqui entra algumas das tradições que a Igreja Metodista faz parte e que talvez a gente nunca tenha entendido. Talvez tu mesmo nunca tenha entendido, né? Pode ser metodista há tanto tempo, mas nunca entendeu por que algumas tradições que a metodista usa. Mas vamos lá. Logo pela manhã, então aqui, página 8. Logo pela manhã, final da página 8. Logo pela manhã do dia 14, começa a Páscoa. Na Galileia, nenhuma outra obra era feita durante todo o dia. Na Judéia, o trabalho continuava até o meio-dia, sendo de notar, contudo, que, embora nenhuma nova obra devesse ser começada,
a que estivesse adiantada poderia ser concluída. Só em Jerusalém podia se sacrificar e comer o cordeiro pascal. Outra proibição era de comer coisas fermentadas. Não se comia nada fermentado. O fermento era todo jogado fora até no máximo às 12 horas do dia 14 de Nissan. O cordeiro pascal devia ser comido por no máximo 20 e no mínimo 10 pessoas. O grupo que participou da ceia de Jesus era composto dele e dos 12, 13 pessoas então, seguindo de perto a tradição. Além do cordeiro, compunha a refeição pascal vinho, pão, verduras, ervas amargas, marmelada e frutas, todas com vários condimentos. Aqui que eu quero chamar a atenção aqui, ó. O banquete de Páscoa transcorria da seguinte maneira: começava com o erguer do primeiro cálice pelo chefe da família, o grupo que pronunciava pronunciava a seguinte fórmula, a seguinte brahá de ação de graças: louvado sejas tu, Javé, nosso Deus, Rei do mundo, que criasse o fruto da videira. A seguir, tomava-se a entrada da refeição, verduras e ervas amargas, junto com uma sopa simples, enquanto não se servia o banquete principal. O segundo cálice era servido aos participantes. Depois, então, o líder dava início à liturgia da Páscoa propriamente dita. Presta atenção agora. Uma criança ou um outro participante perguntava: por que estamos celebrando essa refeição? O chefe da casa responde com o relato da saída do Egito. O texto usado mais frequentemente é Deuteronômio 26, 5 a 11, acompanhado da devida interpretação. ênfase especial era posto no cordeiro pascal, que lembrava a misericórdia de Javé, e também nas ervas amargas, que, no sentido amargo da escravidão sob o jugo do faraó. E enfatizava-se ainda os pães ázimos, ou asmos, os quais lembravam a rápida libertação do Egito. Depois dessa liturgia, vinha então o banquete. O que eu quero chamar a atenção assim, ó, quem é que começava a ceia? Quem é que começava a ceia? Uma criança. Uma criança. É a criança que começa a ceia. Uma criança geralmente é mais nova, né? Então, eu fico imaginando que a criança, todos os anos, assim, ano que vem sou eu que vou começar a Páscoa. Né? Então, assim, a criança mais nova vinha e perguntava pro ancião que estava na mesa. Se não tinha uma criança, então outra pessoa fazia, mas preferencialmente uma criança. E agora tu vai entender uma coisa que talvez tu nunca parou para pensar, que por que na igreja metodista, em outras igrejas protestantes históricas, as crianças participam da ceia, né? Porque dizem, mas a ceia é coisa para quem tem consciência. Geralmente vão responder assim: é porque Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. É verdade, Jesus disse isso. Mas mais do que isso, na própria tradição da ceia, a criança que começa. É a criança que começa. Então, assim, não tem por que retirar da ceia se a tradição bíblica coloca a criança na ceia. Para não parecer que eu estou falando, que eu estou falando uma opinião minha, né? A gente não, estudo bíblico não é opinião, né? Estudo bíblico é Bíblia. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26. E eu quero confessar para vocês que eu mesmo, né, eu não tinha estudo sobre isso, eu não sabia sobre isso antigamente, né, há uns 10 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento. E eu achava esquisito as igrejas, não é só a metodista que faz isso, né, mas as igrejas que permitem criança na ceia. Eu achava estranho. E logo que a gente tinha bastante estranho isso. Mas é essa situação que eu digo. Quando a gente estuda, naquela época eu estudava pouco. Então, como eu estudava pouco, eu ficava preso em alguns conceitos. Então, à medida que eu fui estudando mais, eu fui descobrindo. Então, capítulo 26.
as primícias de toda a terra. Eu acho que não está certo isso. Peraí, deixa eu ver. 5:11. Aqui conta assim o que é. Virás aquele dia, forte sacerdote dirá, hoje declara o Senhor Deus que entrarei. O sacerdote tomará o cesto da mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus, arameus, preces, né? Aqui faz toda a narração. Mas eu queria mostrar, acho que é Deuteronômio 6. Opa, pulei. Onde fala isso? Onde fala da criança. Deuteronômio 6, versículo 6 a 7. O Deuteronômio 26 é a narração, né, que eles explicavam. Mas o Deuteronômio 6, versículo 6 a 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Certo. Então, vamos lá para Êxodo. Acho que é Êxodo 14. Isso não está aqui no texto, mas eu queria mostrar para vocês que realmente não é invenção do bispo Paulo Lockman, muito menos do pastor Danielson, que fala isso. Essa é a Páscoa do Senhor, onde que está? Ah, não, é antes ainda. Aqui, ó, Êxodo 12. Certo diz comereis. Eu estou procurando aqui, gente. Se alguém achou, pode achar. Se alguém achou, é Êxodo 12, onde fala assim, quando seus filhos... Aqui, ó, achei. Êxodo 12, versículo 26. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Então, quando os vossos filhos nos perguntarem. Aqui está falando, a palavra filhos aqui deveria ter sido traduzido como filhinhos. Filhos aqui é filho pequeno, criança. Então, assim, quando faz parte da tradição da ceia pascal ter uma criança junto, ter as crianças junto. E as crianças estão ali para aprender. O que é errado é simplesmente a criança participar da ceia sem saber o que está fazendo. Ela precisa entender o que ela está fazendo, ela precisa... Então, assim, eu tenho esse costume de quando eu sirvo ceia, tem criança junto, eu trago a criança junto para perto, eu explico para elas. É isso que eu procuro fazer, porque a ideia não é tirar a criança da ceia, mas que ela participe da ceia com consciência. Agora é um pouco mais difícil, né? A gente não tem como trazer para perto. Se vocês virem fotos de eu servindo a ceia em outros lugares, vocês vão ver assim, as crianças bem perto da mesa, porque eu vou explicando cada coisa para elas poderem participar. Mas eu tinha esse preconceito em relação... o que é o preconceito? O preconceito é a opinião sem conhecimento. Eu tinha esse preconceito quando eu não tinha esse estudo mais aprofundado, eu achava estranho que na igreja metodista e em outras igrejas as crianças participam da ceia. Mas foi à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que isso faz parte da tradição da ceia. Então, tá certo, criança pode participar da ceia, mas tem que ser orientada sobre a ceia. Então, é importante, sim, os pais orientarem, olha, essa é a ceia de Jesus, é o sinal de que a gente é amigo de Jesus. Explicar isso para a criança, né?
Vamos seguir adiante? Gente, tá todo mundo quieto, ninguém tá comentando nada. Agora sim, vamos falar sobre a última ceia e o quadro na tradição pascal. O cristianismo primitivo, a tradição referente à última ceia que Jesus fez com seus discípulos, foi conservada e transmitida no quadro litúrgico da comunidade. Foi Paulo o primeiro a redigir essa tradição em resposta aos problemas surgidos em Corinto. Essa carta de Paulo está em 1 Coríntios capítulo 11, ao que o bispo Paulo Lockman está escrevendo aqui. Paulo começa a citação com palavras análogas às de Jesus, as quais enquadra no querigma, lembrando que é a palavra querigma, né? Querigma quer dizer anúncio, da morte e ressurreição de Jesus. Diz ele, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei-vos. Ele quer sublinhar com os dois verbos, recebimento ou entrega, os mesmos termos do início de 1 Coríntios 15. Com esses termos, os escribas hebreus costumavam conotar o ato de receber e transmitir uma tradição que passa de geração a geração. Exemplo, né, tem um livro rabínico chamado Mishma Abot. Moisés recebeu a lei de Sinai e transmitiu a Josué, e Josué aos anciãos, e os anciãos aos profetas, e os profetas aos representantes da grande sinagoga. Ou seja, quando Paulo diz assim, o que eu recebi do Senhor é o que vos entrego, ele está dizendo assim, o que eu estou fazendo é uma tradição fiel. Eu estou sendo fiel à tradição que eu aprendi. Essa frase quer dizer isso. Vocês lembram que em toda a ceia, quando a gente ministra a ceia, o pastor ou a pastora que está ministrando a ceia, ele começa dizendo, o que eu recebi, eu vos entrego. Isso quer dizer assim, a tradição que eu aprendi é uma tradição fiel e eu estou ensinando para vocês a mesma tradição. Ou seja, mais uma vez, né, lembra há 2 domingos atrás eu perguntei quantas vezes a gente celebra a Páscoa? E eu digo assim, em média de 12 a 13 vezes por ano, porque cada vez que a gente se encontra para a ceia do Senhor, a gente está celebrando a Páscoa. Claro que essa Páscoa que nós vamos celebrar agora em abril, ela é especial, mas ela, né, porque é a celebração anual da Páscoa, mas toda ceia do Senhor é uma celebração pascal. A gente poderia chamar, em vez de ceia do Senhor, né, uma ceia pascal, mas melhor ainda ceia do Senhor, porque quer dizer a Páscoa de Jesus, não é a Páscoa hebraica, mas é a Páscoa de Jesus. Em Paulo Matias, da tradução, é o próprio Senhor, por ocasião da última ceia com os discípulos. Na frase da celebração da ceia, ressoa para Paulo e a comunidade cristã primitiva a voz do Senhor, ou seja, a sua palavra viva. Então, Paulo, quando ele vai ministrar a ceia, e ele ensina isso, e também tem um outro livro que eu achei estranho até o bispo Paulo Lockman não ter citado esse livro, que é o livro de Daquê, que também assim, ensina a usar as mesmas palavras de Jesus, para dizer assim, olha, o que a gente está fazendo, a gente está fazendo o que Jesus fez. Essa é a ideia da ceia. O pastor está ali fazendo a mesma coisa que Jesus fez e a igreja está fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram. Essa é a ideia. Após o texto de Paulo, quero sublinhar também Marcos, capítulo 14, versículo 22 e 24, por serem certamente o próximo texto a ser escrito. Vemos que o texto de Marcos coincide em muitas coisas com o de Paulo. A diferença está nas palavras atribuem-se acrescentadas por Marcos. Além disso, Marcos não diz deu graças, mas abençoou, ou seja, pronunciou a oração de bênção ou louvor, que em grego é enlogesas. Era esse um modo usual do judaísmo de referir-se à oração da mesa, enquanto que deu graças e caritesas, onde a designação posterior é a Eucaristia dada à ceia do Senhor. Então, até foi dado a palavra, o apelido que a igreja grega deu para a ceia do Senhor foi Eucaristia, porque sempre antes da ceia se dizia Eucaristesa, que é uma oração. Então, por causa dessa oração veio o apelido. É a alocação alternativa judaica de um neologismo cristão. Tá. Aqui, mais uma coisa.
Jeremias, que é um biblista, né, J. Jeremias, não é um profeta Jeremias, menciona ainda o caráter da aliança pascal que Marcos dá à sua narrativa. Então, assim, a ceia do Senhor, no apóstolo, no evangelista Marcos, a ceia do Senhor aparece como aliança pascal da pessoa que participa da ceia com Deus. Então, se no Antigo Testamento se celebrava a Páscoa como sinal da primeira aliança, no Novo Testamento, o cristão, a cristã, celebra a ceia como renovação da aliança no Cordeiro de Deus. O que a gente celebra em cada ceia do Senhor é o Cordeiro de Deus, Jesus sendo o Cordeiro de Deus. O relato de Marcos tornou-se referencial para os evangelistas Mateus e Lucas. Sem dúvida, a tradição sinótica viu a última ceia na perspectiva de uma refeição pascal. Então, assim, a última ceia de Jesus foi uma ceia de Páscoa, foi a celebração da Páscoa, foi a última celebração. Jesus chega a dizer isso: eu estava ansioso por comer essa Páscoa convosco. Né? Então, era Páscoa. Jesus estava celebrando a Páscoa e foi nessa Páscoa que ele deixou esse símbolo da renovação da aliança através da ceia do Senhor que a gente celebra na Igreja Metodista. A gente tem celebrado todo mês, uma vez por mês, poderia ser todo culto, por uma questão de logística, a gente celebra uma vez por mês, né, para dar um destaque especial para essa ceia, mas podia ser várias vezes por semana, inclusive, não tem um limite, mas a gente, na tradição nossa, né, nos costumes da Igreja Metodista no Brasil, a gente acabou fazendo a ceia uma vez por mês. Em alguns lugares do mundo, a ceia é servida no domingo, tem vários cultos durante a semana, né? Tem geralmente quarta-feira culto de oração, terça-feira culto de doutrina, discipulado, quinta-feira culto das mulheres, e assim por diante, sábado, culto dos jovens. Eu estou lembrando de alguns lugares que eu conheço. E no domingo é culto de ceia. Em vários lugares do mundo, se não me engano, na Argentina é assim. Então tem vários cultos durante a semana, mas no domingo, daí então é o culto de ceia. Aqui no Brasil, não sei exatamente como começou essa tradição, se estipula um domingo por mês, um culto por mês, onde se ministra a ceia. Numa igreja que não é de raiz metodista, mas não é da nossa denominação metodista, é uma dissidência da metodista, eu ouvi dizer, não visitei a igreja para ter certeza, mas eu ouvi dizer que eles celebram a ceia do Senhor nos grupos de discipulado. Em vez de eles celebrarem no templo, eles celebram a ceia nos grupos de discipulado. Bem interessante, uma tradição bem interessante. Como é que eu estou de tempo, gente? Estamos na última parte e hoje está todo mundo em silêncio. Quando está todo mundo em silêncio, eu fico preocupado, né? Assim, ou todo mundo está achando, já sabe disso, então não tem interesse, ou ninguém está entendendo nada e está com medo de perguntar. Eu não sei, né? Eu fico preocupado quando ninguém comenta. Mas vamos lá. Vamos terminar então a última parte do texto do bispo Paulo Lockman, paixão e ressurreição no centro da tradição pascal da igreja. E agora, até então, primeiro o bispo Paulo Lockman colocou a Páscoa não apenas em Êxodo, como a gente tinha visto, mas a Páscoa em vários momentos. A Páscoa no livro de Esther, a Páscoa no livro de Jeremias, a Páscoa no livro de Isaías, a Páscoa nos deuterocanônicos, né, livro de Macabeus e tal. A Páscoa no Antigo Testamento. Daí depois ele colocou como é que era celebrado a Páscoa quando Jesus estava aqui. Né? Então, todas as coisas, os romanos preocupados que na Páscoa ia ter uma insurgência. Ô, Ângelo, que bom que tu tá aqui, Ângelo. Tu é o nosso aluno número 1. Coisa boa. Mas vamos lá. Paixão e ressurreição no centro da tradição pascal da igreja. Então agora ele vai falar sobre nós. Agora ele vai falar sobre nós, a igreja de Jesus contemporaneamente.
Os relatos das obras da palavra de Jesus, assim como a paixão e morte, sofreram inevitavelmente a influência da fé. A comunidade mais antiga de Jerusalém, em breves fórmulas, exprimia a fé comum do que a paixão do Messias se realizou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, dizendo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Então, assim, com o passar do tempo, eles resumiram todo aquele ritual pascal que se fazia, eles resumiram para só o partir do pão e a partilhar do cálice, que é o que nós usamos até hoje. É um resumo, né? É o resumo de tudo isso. Tu vê que a ceia... Oh, a Stephanie também. Opa! Stephanie tá junto com a Miriam. Que legal, que bênção. Então, assim, no início do cristianismo, eles resumiram, né, porque a ceia de Páscoa durava 4 horas, 5 horas, não sei, com vários rituais. E os cristãos, principalmente quando eles chegaram na Europa, quando o cristianismo chegou na Europa, eles, para serem mais ágeis, eles reduziram e pegaram só o memorial de Jesus. Todos os restantes eles deixaram de lado e pegaram só o memorial de Jesus. O partir do pão, o abençoar o pão e o cálice, o partir do pão e compartilhar o cálice. Né? E esse ficou sendo, e que é até hoje. Né? Então, pensa bem, gente. Século I, nós estamos no século XXI, são 2000 anos. Faz 2000 anos que a gente está celebrando desse jeito. Né? A morte e a paixão de Cristo é a chave para a compreensão não só de alguns textos como o servo sofredor. Aqui o bispo Paulo Lockman, ele fala das tradições messiânicas que tinha. Eles esperavam, tinham 3 ideias sobre a vinda de um Messias, a vinda do Filho de Deus. Um Messias guerreiro que viria com uma espada e destruiria os romanos, ele que desceria do céu com um cavalo e destruiria os romanos. Eles esperavam por isso, alguns esperavam por isso. Outros esperavam um mestre da justiça que ia confrontar os romanos e os romanos iam ser expulsos. E menos, né, Isaías, o profeta Isaías, ele fala do servo sofredor, o Messias que tomaria sobre ele as dores da humanidade. E as pessoas estavam esperando, os outros dois estavam esperando um Messias guerreiro, né, que viria com uma espada na mão, expulsaria os estrangeiros e devolveria a terra. É isso que eles estavam esperando. Mas Jesus não veio como um Messias guerreiro. Jesus veio como um Messias sofredor. Ele vai vir como guerreiro, mas só no último dia. Quando ele vai vir para buscar a igreja, ele vai vir como guerreiro. Mas na primeira vinda dele, ele veio como servo sofredor. Ele tomou sobre ele mesmo as nossas dores, os nossos pecados e assumiu o nosso lugar. Por isso ele nos libertou. A morte e a paixão de Cristo. Mas então não só explica a morte e a paixão de Cristo, não só explica a questão do servo sofredor de Isaías, mas toda a Escritura, sendo Cristo a chave para a compreensão do Antigo Testamento. Gente, Jesus o Antigo Testamento não passou. O Antigo Testamento não passou. A questão é que agora a gente lê o Antigo Testamento dentro da perspectiva de Jesus, porque Jesus foi revelado em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que antigamente Deus falava através dos profetas, agora Deus fala através de Jesus, que é o Filho dele. Toda a autoridade está nele. Então, a partir de Jesus, a gente olha para o Antigo Testamento e diz, isso tem a ver com o que Jesus fez. Aquilo tem a ver com o que Jesus fez. Então, Jesus é a lei, é a nossa lupa para a gente conseguir entender o Antigo Testamento. Não tem como entender o Antigo Testamento só pelo Antigo Testamento. A gente entende o Antigo Testamento na perspectiva de ser uma preparação para o Messias e uma figura do que o Messias iria fazer. A narração da paixão, que é sabe aquela história que todas as Páscoas a gente conta, né? Da paixão de Cristo, que
E essa é uma narração, e antigamente não era por escrito, mais tarde que foi escrito. Paulo não, Marcos escreveu, depois outros escreveram também, mas era contado, sabe? Na Páscoa, geralmente, o que a gente viu? No Antigo Testamento, qual era a tradição dos judeus? Quando uma criança chegava e perguntava: o que vocês estão celebrando? Por que nós estamos comendo isso? Por que nós estamos sentados na mesa desse jeito? E daí o mais velho da casa, o patriarca da casa, o mestre, dizia: isso é por causa de Deus que libertou o povo de Israel. Mudou a narrativa. A partir do cristianismo, quando uma criança perguntava, a criança estava ali na ceia, perguntava: por que nós estamos comendo? Por que nós estamos fazendo isso? Eles contavam a história de Jesus. Eles diziam: olha, Moisés foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, mas Deus enviou o filho dele para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão do inferno. Né? E contava toda a história da paixão, que a gente lê em todos os anos. A gente vai fazer esse ano, seja presencialmente, seja virtualmente. Ano passado a gente fez virtualmente, lembra? Né? A gente fez a narração, a gente faz isso. Então mudou, mas antes era oral, era verbal, as pessoas não tinham por escrito a Bíblia, era contado de um para o outro, só mais tarde que foi escrito. O relato da última ceia foi, juntamente com o da unção em Betânia, introduzido entre as crônicas da paixão e morte, sendo que somente Lucas não insere esse episódio entre a paixão e morte. Antes de mais nada, é preciso notar que a fé cristã nomeia a cruz e ressurreição de Jesus como acontecimentos unitários sobre a qual se fundamenta a nossa salvação. Só se pode compreender devidamente a morte de Jesus e a sua ressurreição se a considerarem esses fatos como pertencentes ao mesmo âmbito e ligados por uma relação estreitíssima e mútua. De fato, exatamente porque Cristo foi ressuscitado da morte, aqui tem as referências bíblicas, quem quiser anotar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E Atos, capítulo 2, versículo 36. Se vocês não pegaram, vocês podem ver o material. Nós estamos na página 11 e ver as referências. Porque isso aqui é um estudo bíblico. Então, o que o bispo Paulo Hockman está fazendo, ele está fazendo a explicação direta da Bíblia. Daí, se tu quer ler o texto, da onde está essa explicação, tu pega a referência. Sem a Páscoa, a Sexta-feira Santa seria apenas morte, mas ao mesmo tempo, na primitiva profissão de fé, sublinha-se que o Senhor ressuscitado e glorificado se identifica com Jesus histórico que morreu na cruz por nós. Por isso, a comunidade cristã, quando informa sobre a paixão de Jesus, não pretende contar simplesmente o episódio do passado, já bastante afastado no tempo e que não teria nenhum vínculo imediato com o presente. Ele relata tal acontecimento porque aquele Jesus que percorreu o caminho da cruz é proclamado Senhor por causa da sua ressurreição. A ressurreição que rompe o escândalo da cruz, visto que para os judeus o Messias morrer na cruz era uma afronta às mais aceitas tradições. Graças aos modernos estudos bíblicos, o que hoje sabemos haver existido nos tempos de Jesus pelo menos 3 ideias messiânicas. Que isso eu já expliquei. Então, eu acho que aqui é só uma explicação final, eu já expliquei sobre isso. Então, assim, o que é importante? Gente, não existe a Sexta-feira da Paixão como uma coisa isolada da Páscoa. A Sexta-feira da Paixão já é a Páscoa. A gente não celebra a Sexta-feira da Paixão. Tem 2 erros que se cometem em relação à Sexta-feira da Paixão. O primeiro erro que se comete em relação à Sexta-feira da Paixão é contar: foi uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. É o primeiro erro, porque na verdade não é uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é algo que traz impacto atual na minha vida e na tua hoje. Porque é esse sacrifício de Jesus que permite a gente pedir perdão pelos nossos pecados. Porque ele pagou pelo nosso pecado na cruz. Então, toda vez que tu se arrepende do pecado, tu vai ter que pedir perdão a Deus. Não vai ser pelo teu mérito: Senhor, me perdoa porque eu sou uma boa pessoa. Não,
não, a gente não merece ser perdoado. A gente pede perdão não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. Então, a sexta-feira da paixão, a morte de Jesus, não é um assunto passado que não faz parte da nossa vida. É um assunto hoje, de hoje. Porque hoje mesmo, nessa manhã, com certeza, nós já cometemos algum pecado. E se a gente cometeu algum pecado, a gente vai ter que pedir perdão, senão a gente vai ser condenado. E para a gente pedir perdão, a gente vai precisar da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos, é através dos méritos conquistados por Cristo na cruz. Mas o segundo erro é, da, do, que se faz em celebrar a Sexta-feira da Paixão é realmente acreditar que Jesus está morto na sexta-feira. Não. A Páscoa, gente, a ressurreição é definitiva. Jesus não morre mais. Então, na sexta-feira da paixão não é um dia de tristeza. Sexta-feira da paixão é um dia de gratidão. É um dia de agradecer a Deus pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Não é um dia de tristeza. Ai, Jesus morreu, Jesus apanhou, Jesus foi... Não é dia de tristeza. É dia de gratidão. É dia de dizer assim, gente, quanto Jesus me amou a ponto de fazer tudo isso por mim. Obrigado, Jesus. Sexta-feira é dia de gratidão. Então, esses dois erros a gente não deve cometer. A gente não deve achar que Sexta-feira da Paixão é só um fato histórico que a gente lembra. Não. Sexta-feira da Paixão faz parte da nossa vida hoje. E o segundo erro é achar que Jesus morre toda sexta-feira da Paixão. Não. Jesus está vivo e vive para sempre. Ele não morre mais. Sexta-feira não é dia de tristeza. Sexta-feira da Paixão é dia de agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Por tudo. É dia de a gente lembrar e dizer assim, Jesus, como tu é maravilhoso, como tu suportou tudo isso por mim. É dia de, sim, de tu ficar feliz. E o que eu acho fantástico nesse estudo do bispo Paulo Lockman é que ele diz o seguinte, não existe sexta-feira sem domingo, não existe domingo sem sexta-feira, ou seja, não existe paixão sem ressurreição, a paixão sem a ressurreição, se tu não entender que a paixão faz parte do processo da ressurreição, que se Jesus não morrer, ele não ressuscita, e se ele não ressuscita, ele não vence a morte, e se ele não vence a morte, ele não é o Rei dos Reis. Então, assim, Jesus morreu naquela sexta-feira crucificado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e por isso que ele é o Senhor dos céus e da terra. É por isso que ele é o Senhor da vida. E por isso que a gente pode celebrar a sexta-feira com gratidão e não com tristeza. Porque a sexta-feira foi o dia em que Jesus foi liberto, ressuscitado, ele foi vencedor. Né? Foi como se esperava, foi na Páscoa que o Messias se manifestou. De fato, foi na Páscoa que o Messias se manifestou. Eles esperavam que o Messias viria descer dos céus num cavalo de fogo com uma espada desembainhada e na verdade ele não subiu dos céus, ele saiu de dentro de uma sepultura. Essa foi a forma com que o Messias se manifestou e ele vive e reina para sempre. E toda vez que a gente celebra a ceia, toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente está lembrando que ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, e ele vive e reina para sempre, e um dia ele vai nos levar para celebrar com ele o que hoje a gente celebra na ceia do Senhor. Vai ser uma grande festa de Páscoa, maior que tu possa imaginar, mais alegre, mais feliz, mais plena do que tu pode imaginar, a Páscoa que nós vamos celebrar na glória de Deus. E por isso a gente ensaia essa Páscoa todo culto de ceia, e a gente ensaia essa Páscoa celebrando a Páscoa do Senhor uma vez por ano. Meu querido, minha querida, prepara-se. Né? Vocês viram que a rainha Esther, ela conclamou um jejum na Páscoa. Né? São maneiras. A gente pode, isso está no texto, leia ali, depois vocês leem lá em cima, no início do texto. Então, assim, se prepare. Tu pode se preparar com jejum, tu pode se preparar, mas prepara. Eu não sei como vai ser essa Páscoa, mas que seja uma Páscoa verdadeira em que a gente realmente renove nossa aliança com Cristo. E eu tenho certeza que para ti que tem participado desses estudos, eu tenho certeza
que tu nunca mais vai participar da ceia da mesma maneira. Eu tenho para ti que está participando desses estudos, tu nunca mais vai pegar aquele pãozinho de qualquer maneira, aquele cálicezinho daquela maneira. Tu vai, para mim, meu irmão, minha irmã, depois que eu entendi, vocês já devem ter visto, né? Toda vez que a ceia, tá o pastor Danielson chorando e vocês dizem, mas que cara mais louco, chora. Mas é que é maravilhoso. É maravilhoso isso que a gente faz. A gente está se preparando para um dia celebrar isso na glória do Senhor. E a Páscoa também é um ensaio, né? Então a Páscoa é um ensaio geral para aquilo que a gente vai viver na glória de Deus. Esses foram o estudo de hoje. Eu vou te dar 30 segundinhos para te fazer o teu comentário, alguma dúvida. Eu vi que a irmã Ivanir, o irmão Ângelo, pelo jeito gostaram, né? Mandaram sinais de aprovação, mas eu te dou 30 segundinhos para fazer alguma pergunta, uma colocação, um comentário. Alguma coisa não ficou muito clara, tem o texto também para te reler, né? Mas se alguma coisa não ficou muito clara, pode comentar agora, ou um comentário, né, do que achou. E depois desses 30 segundinhos, nós vamos também. Mais alguém também mandou, acho que foi, se não me engano, foi a Miriam que mandou uma aprovação. Hein? Mas escreve aqui o que tu achou, ou se ficou alguma dúvida, se tu já sabia disso, se alguma coisa foi acrescentado. Coloca aqui teu comentário e daí a gente vai comentar o teu comentário e vamos orar. Eu não consigo ver exatamente todos que estão aqui. Então, tem várias conexões, né? Mas quero mandar um abraço então para a irmã Ivanir, para as pessoas que estão aparecendo. Para Márcia, não tinha visto. Márcia, bom dia. Para Miriam, para Clesiane. Olha só, tinha passado, a irmã Clesiane diz assim, no momento eu não sabia o porquê da ceia ser uma vez por mês. Não tem um objetivo teológico, foi mais uma questão de como é que é, de logística, né, de organizar, de dar preferência. E tem vários países em que a ceia é feita uma vez por mês, mas em outros países é feito semanalmente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que passou aqui. O Ângelo. Aí, já falei a Miriam. O Vanderlei Batata. A Ivete. A Luísa. Vários outros. Espera que entrou mais um comentário. Pastor, foi Deus que mandou Jesus ser crucificado? O Ângelo sempre faz umas perguntas que parecem simples, mas são muito profundas. Não foi Deus que mandou Jesus ser crucificado exatamente. Jesus, ele se ofereceu. Tem uma passagem, Ângelo, que diz assim, sobre que Jesus diz assim, não sois vós que tomam a minha vida, eu a dou. Ele veio, e depois também, Jesus também está dizendo para os discípulos assim, vocês estão com medo do que vai acontecer, né? Mas é para isso que eu vim. Jesus, ele veio sabendo que ele seria morto. E ele seria morto da pior forma possível. A crucificação, existia várias formas de morte, de sentença de morte, e das várias formas de sentença de morte que tinha, a crucificação era a pior delas. E Jesus estava ciente, ele veio porque ele estava ciente de que ele veio para ser crucificado da pior morte possível. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Não foi assim que Deus mandou os judeus, o Sinédrio condenar Jesus por blasfêmia e Roma processar Jesus por rebelião. Jesus foi morto na cruz
porque o Sinédrio, né, os líderes religiosos da época, acusaram Jesus de blasfêmia, porque se dizer filho de Deus é uma blasfêmia para eles. E, o Império Romano processou Jesus, mas foi absolvido. Jesus foi absolvido e foi morto igual, não adiantou nada ser absolvido. Né? Jesus foi processado como rebelde por Pôncio Pilatos, mas Pôncio Pilatos disse assim, olha, eu fiz o inquérito, mas não achei ele como... Ele não é um rebelde. Né? Mas igual crucificaram do mesmo jeito. Né? Ele disse, então tá, se vocês acham que eles são rebeldes, então crucifiquem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, quem é que crucificou Jesus? Foi os romanos e a liderança, a liderança religiosa hebraica. Foram eles que crucificaram Jesus. Né? Não foi Deus que mandou eles serem isso. Mas Jesus veio sabendo que ele ia fazer isso. Porque ele podia ter se defendido. Aliás, o próprio Pôncio Pilatos diz assim, tu não sabe que eu tenho autoridade para te absolver, por que tu não se defende? E Jesus diz assim, mas a autoridade que tu tem foi Deus que te deu. Né? Ou seja, ele diz assim, olha, o que eu estou fazendo foi o que Deus mandou. Ou seja, ele podia ter se defendido e não se defendeu. Ele ficou mudo. A Bíblia vai dizer, como uma ovelha prestes a ir ao matadouro, ele se manteve mudo, ele se manteve calado. Ele não se defendeu. Ele poderia ter se defendido e ter se livrado das acusações, porque todas as acusações eram falsas. Mas ele não se defendeu porque ele se entregou por nós, certo? Essa pergunta, o Ângelo faz umas perguntas, eu sou fã das perguntas do Ângelo, sabe? Só que as perguntas do Ângelo dão um estudo só cada pergunta dele dá um estudo, né? Mas Ângelo continua estudando sobre isso, lê a Bíblia e a gente vai conversar pessoalmente e talvez a gente converse só sobre isso, né? Então, como assim? Isso é o processo de salvação. Jesus veio para nos salvar. Ele sabia que ele seria condenado à morte desde sempre. Né? E foi condenado à morte numa Páscoa. A Miriam está dizendo assim, a Stephanie achou muito interessante a explicação sobre a ceia. E é muito importante a gente saber isso, a gente saber sobre a ceia, sobre como a gente celebra, por que a gente celebra. A ceia é a Páscoa. A gente celebra a Páscoa toda vez que a gente celebra a ceia. E celebra uma ceia especial, uma Páscoa especial uma vez por ano. Vamos orar então? Obrigado, gente, por até aqui. Que bom que vocês ficaram. Né? Que Deus abençoe suas vidas. Um bom domingo. Lembrando, hoje ainda que não tá, enquanto não tiver os templos abertos, a gente vai estar fazendo culto no programa Coração Aquecido. Em vez de ser o programa Coração Aquecido, a gente vai estar fazendo culto no rádio, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, não podem participar do culto online pela internet, então pelo menos elas escutam o culto via rádio. Então telefona para aquele teu irmão, para aquela tua irmã, para aquele teu vizinho, para aquela tua vizinha, que tu sabe que não tem internet, e diz, olha, às 14h30 tem culto na rádio 104.9 FM. E para ti, que tem internet, pode participar também pelo Facebook da rádio. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que a gente possa celebrar, Senhor, uma verdadeira Páscoa a partir, Senhor, desses conhecimentos que tu nos deste. Eu te agradeço, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada filho e filha tua, Senhor, que participou desse estudo, que está junto conosco. Eu peço que teu Espírito Santo continue ministrando e explicando, Senhor, aquilo que eu não consegui explicar, porque eu sou falho, eu sou pequeno, Senhor, eu não tenho conhecimento, mas o teu Espírito Santo revela tudo. Então, Senhor, explica, revela, ilumina os teus filhos e filhas nesse conhecimento sobre Páscoa. E que eles possam, assim como a gente compartilha o pão, que eles possam compartilhar também, Senhor, esse conhecimento com os demais. E eu invoco, Senhor, sobre as nossas vidas a tua bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma. Amém. Deus abençoe. Às 14h30, culto no rádio. Às 19 horas aqui no Facebook, nós encerramos nosso domingo com o devocional. Bom domingo a todos e até nosso próximo encontro.